A gente só existe porque a terra deixa a gente viver. Ela dá vida pra gente. Não tem outra coisa que dá vida. É por isso que a gente chama ela de Mãe Terra, não é isso, Cláudio? É isso. Com as aspas de Ailton Krenak, nascido em Minas, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, a sua pílula semanal de inspiração. Eu sou o Cláudio Carneiro e junto com a maravilhosa Milena Pedrosa, a gente vai abrir essa janela para deixar a criatividade mineira entrar. E no Janela de hoje, ele tem letras na formação, complementada pelo design de produto e nada menos do que uma vida inteira assistindo a sua mãe Flávia Soares transformar o barro em peças-chave do design mineiro e brasileiro. Todos os dias, desafia limites com as mãos e tem uma relação íntima com o torno, seu companheiro na criação dos utilitários e peças autorais feitas por ele mesmo no celebradíssimo O Ateliê de Cerâmica. Ai, eu amo. Uau! Mas ele não anda só. O projeto é familiar, o amor pelo belo vai além, se expandindo também a novas superfícies e a arquitetura. Seja muito bem-vindo ao Janela Lateral, Daniel Romero. Muito obrigado, que honra e que linda introdução. Krenak. Feito com carinho. Krenak, você viu? Mãe Terra. Está associado esse nome na mesma frase ali, né? Tá maravilhoso. Já ganhei o dia, a semana tá fácil. E é tão bonito isso, né? Porque a arte é o bem. A gente tá falando da Mãe Terra, que é feminino, e o Sim. bem, na verdade, é a beleza, que também tem esse lugar feminino que você faz Exato. essa potência tão bonita, né? Uhum. Ó, tem 10 anos, né, que você mais ou menos tomou essa decisão de fazer essa transição de carreira. Uhum. Me conta um pouquinho disso, assim. Tô na letras, mudo, ou isso sempre teve com você? Explica Eu um nunca pouquinho. tinha pensado por esse viés de transição de carreira, né? Abrir uma gavetinha nova. Yay! Gostamos Tamo de aqui novas pra janelas. isso. Abrir uma janelinha. Na verdade, eu tô aqui representando o ateliê, então eu tô representando também outras pessoas. A Flávia e a Luísa, principalmente, que são minhas sócias. E a minha família. A gente trabalha... Tem 10 anos, tem pouco mais de 10 anos, tem 12 anos mais ou menos que eu entrei de cabeça na história do ateliê. Eu fiz uma formação conjunta, porque naquela época você ainda podia cursar 2 cursos públicos, né? Duas graduações públicas, hoje não pode mais. Mas naquela época eu podia, eu entrei na Faculdade de Letras em 2007 e 2 anos depois eu fui para o ENG, para a Escola de Design, fazer design de produto. Então eu fiquei uma boa parte da formação meio que dividida entre os dois mundos, sabe? Isso foi muito bom, assim, foi desafiador, mas também foi uma provocação nesse sentido de carreira, de construção do que eu queria, porque eu era apaixonadíssimo pela Faculdade de Letras, mas eu tinha um ímpeto de querer produzir. Em algum momento eu até pensei que eu ia produzir no campo das letras, mas eu poeta. era sofrido demais. Era uma relação de amor e drama. Aí a gente até brincou que a transferência genética ali, né? Tava imposto que ia ter que mexer com isso. Exatamente, né? Já tava tudo a conformação, né, do negócio, a coisa acontecendo, e eu ali, meio sem saber se eu ia fazer parte ou não. Até porque eu acho que faltava ainda eu me reconhecer naquilo, né? Era uma coisa muito dela. Ela começou, para fazer um breve assim, resumo, né, da história dela. Ela estudou também na UENG, na escola de design, quando ainda funcionava na Gameleira, que era a Fuma. Na Gameleira, sim. Fuma. Era um prédio bem, bem interessante, muito deteriorado, assim, velho. Mas eu lembro que eu frequentava por conta dela, criança ainda, e eu via os trabalhos dos alunos espalhados pela escola, os corredores. E era muito lúdico, muito bonito, assim, muito... Era quase meio que brincadeira. Para uma criança era bem estimulante. E eu acho que isso ficou no meu inconsciente, assim, e eu busquei isso depois e fui fazer design de produto. Mas ela se graduou em design de interiores e paisagismo, e foi onde ela começou a trabalhar. E aquele espaço do Ateliê de Cerâmica em Contagem começou... Você percebe isso, gente? Aquilo ali é uma coisa linda primor, de design. Arquitetônico, uma experiência estética. Começou assim, no início era só uma casinha no cantinho assim, do terreno, e o resto era canteiro de plantas. E ela se deu bem nesse meio assim, do paisagismo, nesse campo. Porque em Contagem ela trabalhou bastante com jardim, com projeto. Sim. E ela sempre foi muito mão na massa. Ela desenhava, né? Naquela época era tudo à mão, os croquis, os projetos. Aí desenhava e executava.
com a ajuda de alguns jardineiros, Gente, ela ia lá que e demais. fazia o jardim aparecer. Que maravilha. E a gente também tinha só acompanhava. um Canva pra ela, e um Canvas pra ela atuar. É uma desculpa boa, né? E a gente também acompanhava, eu e a Luísa, esse processo todo. Legal. Luísa é sua irmã, né? Uhum. Daí, a cerâmica entrou na história por causa das plantas. Porque ela começou a colecionar orquídeas, principalmente. Olha que maravilha. E começou a sentir falta para os projetos de potes e vasos. Não Né? acredito, Porque foi desse jeito? foi desse jeito. É, né? Maravilhoso. É muito interessante. Assim, a gente não lembra dessas coisas, não fica recontando a história sempre, É. mas eu tava lembrando ontem dos detalhes e A tudo. gente tá dando um furo aqui no programa, praticamente. E porque também, né, as casas, nem todo mundo tem jardim terra, né, pra plantar mais. É cada vez mais raro. Apesar de que em Contagem tem muitos quintais maravilhosos. Mas as casas novas não reservam muito espaço para as plantas. Então acaba que tem essa necessidade dos vasos. E ela começou a buscar uma estética mais local de vasos, né? Porque o mercado hoje muito mais, mas naquela época já era povoado por plástico e materiais que imitam outras coisas. E ela queria o barro. Então começou a procurar os vasos e a gente foi para Inhaúma. Vocês conhecem Inhaúma? Não, Não, você não. acredita? Cidade micro, muito próxima, que tem uma tradição de cerâmica, de paneleiras, de mulheres muito fortes, muito corajosas, que Nossa, já quero extraem conhecer. do terreno próprio ou das proximidades uma argila de muita qualidade, constroem coisas incríveis, gigantes, não tão gigantes, mas assim, sempre incríveis, e queimam isso no quintal de casa. Gente do céu. Tirando proveito de, às vezes, um desnível de terreno, um barranco. Elas fazem como se fosse uma caverninha no barranco. Aham. Enchem de cerâmica, fazem a entrada da lenha. E Olha. por cima fazem um tipo de uma chaminé, assim, mais simples. Às vezes isola com esterco de boi por cima, para fazer o Olha isolamento isso. térmico. Fazem E tudo Que lá. loucura. É uma fogo no barro. prática milenar, assim, né? Exatamente. Construtiva, né? Tem muita sabedoria, assim, implícita, sabe, nesse maravilha. processo. E é sempre um trabalho muito pesado. Então, por isso que a gente admira tanto essas pessoas que, com tanta simplicidade, né, com tantos poucos recursos, conseguem fazer esse trabalho que a gente, às vezes, fica penando pra fazer com... E usa da mãe terra mesmo, todas né? as Nossa, ferramentas. a gente De tudo invocou ali, hoje, né? E é Exato. muito engraçado porque sempre no começo dos programas a gente busca entender um pouco dessas origens dos convidados, né? Terra tá aí O embutida e a Cláudio mãe é também, detetive, né? viu, Daniel? Ele que é Detetive, detetive aqui da realização. Mas é engraçado que todo mundo referencia a mãe, né? No episódio passado foi feito isso. Você naturalmente trouxe sua mãe também, né? Eu acho que não tem muito jeito, né, da nossa Não tem. cultura. Você chegou a negar central. algum momento, assim, que você não queria? Eu cheguei a procurar coisas diferentes, assim. Aham. Eu era muito dessa coisa, esse fetiche intelectual. Aham. Vamos, né, sei lá, procurar uma coisa que eu não tive acesso, talvez. Aham. E rolou, assim, eu consegui suprir esse desejo em algum contexto. Mas o negócio foi meio avassalador, assim, a paixão. Porque eu tenho também esse ímpeto, que aí eu reconheço que é um pouco herdado da minha mãe. Nós dois somos capricornianos. Ah, Então, já entendi tudo. Eu me realizo demais na matéria, sabe? Explicado o De sucesso. ver a coisa sendo construída e poder participar ativamente disso. E tem uma coisa do processo da constância, né? Assim, Tem muito. do método, né? Exatamente. E aí exige uma capacitação mesmo, né? Um estudo. Uhum. Porque o negócio da cerâmica, apesar de ser milenar, o negócio, assim, não A coisa. a coisa da cerâmica. Apesar de ser milenar e estar presente em culturas muito diferentes, né? Nascer quase que junto com a civilização, com a organização do estilo de vida das pessoas, ainda tem muitos segredos. E precisa de um desenvolvimento assim, pessoal, uma linguagem, um entendimento, para que aquilo aconteça de uma forma Aproveitando que satisfatória. você falou isso, assim, me conta um pouquinho do seu processo de criação. Eu sei que é difícil, né, traduzir, mas tem alguma coisa assim, como que você cria, pensa nas coleções ou em cada peça, porque talvez seja até uma coisa única, né? Não sei se você pensa, como que é esse processo? Eu fico sempre impelido a retomar para a história, porque foi tudo muito amarrado, assim. Foi ao longo do tempo que a gente foi desenvolvendo o que é o ateliê de cerâmica, né? Ele começou lá com a Flávia, a partir dessa pesquisa dela, ela começou a se capacitar, foi fazer um curso com a Erli Fantini, foi participar de congressos, aí ela montou o próprio ateliê, começou a produzir os próprios vasos, foi se encantando pela coisa e investindo, né? Reinvestindo sempre para aprender cada vez mais. Quando eu comecei a trabalhar com ela, eu estava finalizando a minha formação na UENG.
Na verdade, não, um pouquinho antes. Eu comecei a trabalhar no ateliê, e aconteceu uma coisa curiosa, foi que ela viajou para ficar com a Luísa, que é a geminiana da família. Eu me reconheço. Ela muda de foco o tempo A inteiro. astrologia sempre embutida ali pra poder contextualizar. E nesse contexto específico, a Luísa estava morando no Rio Grande do Sul, fazendo veterinária, Nossa! depois de ter feito arquitetura. E ela estava tendo um problema, assim, com um choque cultural, e a minha mãe foi lá dar um help para ela, ajudar, tentar remediar a situação, e eu fiquei por conta do ateliê. Meio de surpresa. Gente, que Fiquei uns demais. 2 meses cuidando dos gatos, das plantas e do ateliê. E foi aí que eu comecei. Eu acho que criou esse espaço, assim. Eu precisava de um pouquinho de... De espaço mesmo, de né? espaço. De liberdade. Foi assim. E eu fiquei lá uns 2 meses e comecei a trabalhar no torno. Foi aí que eu comecei. E eu já estava na UENG meio que preocupado como é que eu vou formar, para que lado que eu vou. Eu tinha uma relação também meio complicada com a coisa do mercado de design. Eu achava... essa história de projetar e mandar fazer e colocar no mundo, sabe? Eu achava isso complexo do ponto de vista da responsabilidade, sabe? Do lixo, de maneira geral. Uhum. E a coisa da cerâmica abriu uma porta pra mim. Pensei, eu realizei, na verdade, que dava pra exercitar a minha formação que eu estava aprendendo na escola de um jeito, em escala muito menor, com muito mais responsabilidade, podendo responder pelas próprias decisões de produto, de processos. É o próprio material, né, O Daniel? próprio material. Porque tem esse lugar, né, que vem da terra e pode ir pra terra, né? Exatamente. É tudo muito mais palatável, assim, né? Da contemporaneidade, da sustentabilidade e tal. E foi aí que eu comecei. Ela voltou, eu já tava, vou ficar por aqui. Aí eu comecei... Trocou de chácara, não conseguiu entrar em casa. Aí eu comecei a fazer todos os projetos da UENG, eu fazia de cerâmica. Era qualquer legal. coisa que era demanda de projeto, eu resolvia com cerâmica. Começou a virar até uma piada na escola, assim. Era o menino que fazia tudo de cerâmica. O que não é muito convencional pra Não é. Não, ainda né? mais... Não Pra é. design de produto, talvez, mas pra E é mobiliário. engraçado porque lá na escola eles exaltavam demais. Toda vez que alguém resolvia fazer alguma coisa artesanal ou de autoprodução, eles exaltavam. E ao mesmo tempo não era o discurso corrente na escola. Eles queriam que você entrasse no mercado e produzisse para as indústrias, né? Mas eu comecei a fazer tudo de cerâmica e fiz meu projeto final de cerâmica, era mobiliário. Eu fiz móveis de cerâmica também. Ah, é mesmo? Móveis? Inclusive, a exposição que está em cartaz aqui no ateliê agora é Tô doido de pra ir lá, mobiliário, Daniel. que a Flávia fez muito melhor, fez muito mais em volume do que eu, mas é um projeto conjunto nosso. Nossa. Vocês falam lá no documento, tem um mini doc ali, depois a gente vai falar sobre a casa, Sim. mas na garagem da casa nova, da sede de vocês, né, do ateliê, tem um espaço para contar um pouco sobre o processo. E tem uma frase muito bonita que é dita lá, e também no Instagram de vocês, sobre o comportamento do barro, né? Como se o barro tivesse um comportamento, um temperamento, né? Como é que você lida com isso, né? Altas temperaturas, o fogo, esse desafio dos limites, né? E Sim. lidar com materiais tão vivos. E a poesia disso, né? Porque ele tem, né, a sua poesia, Tem muitos né? empecilhos. O processo é sempre difícil, assim. Você tem que preparar. Primeiro que o material é mineral, então depende muito da disponibilidade de material. Às vezes ele vem de um jeito, às vezes vem de outro. Né? Ele é encontrado na natureza. E as misturas, por mais que ele seja processado, preparado para a gente trabalhar, tem variações. E a ciência é muito exata na maneira de construir as coisas e também de processar. A queima é uma temperatura X por um tempo específico. Chega lá numa temperatura no pico e a gente tem que segurar por tantos minutos para toda a matéria, a química ali acontecer, a transformação, virar uma cerâmica sem os defeitos possíveis, os percalços. Então, é sempre isso, assim, um processo de desviar dos problemas. Mas é um material muito generoso também, porque principalmente para a gente que trabalha com essa pegada mais artesanal, totalmente artesanal na verdade, porque tem as surpresas, né? Tem o inesperado, que na busca estética é sempre muito positivo, assim, sempre tem uma surpresinha que não era controlada, mas que adiciona, né? Que um duelo positivo e bonito, né? Sim. Vocês falam sobre a intransigência do fogo ali, né? É tão bonito isso. O fogo é violentíssimo, né? As queimas de hoje são 1.290 graus, quase 1.300 graus. Então, a Flávia, por exemplo, que faz peças muito grandes, lá dentro do forno tudo se movimenta, torce, ferve.
a gente nunca sabe direito o que Nunca vai sabe, sair. porque é uma câmera escura, ele não dá pra saber o que tá acontecendo. não Você dá já pra foi olhar. filosófico isso, né? Eu já tô aqui, né? Nossa, Pirada na filosofia. Porque é isso, o fogo tem tudo a ver com a transformação, que tem a ver Tem. com o ser humano e tá transformando a Terra, né? Tem a ver com esse processo que a gente nunca controla, né, Daniel? Acho que esse Sim, tem controle, muito ele se dessa entrega, desapega de vocês como artista, do que vocês propuseram ali a fazer e do que de fato vai virar. Uhum. É uma coisa muito bonita e a vida é assim, não é? É. A gente sempre se propõe alguma coisa e ela sempre vai sair. Mas... Eu tenho um perfil bem controlador. Eu gosto o próprio trabalho. Capricorniano, baby. A coisa do torno, eu busco as espessuras, o desenho, evitar as deformações. Então, eu tô sempre nessa briga com o negócio. Mas é um treino, né? A gente vai aprendendo a deixar um pouquinho acontecer, independente da gente. Deixar acontecer naturalmente, invocando outra sabedoria popular. Adoro essa, viu? Eu tenho até muita dificuldade em delegar, assim. Eu gosto de fazer tudo do início ao final. A coisa do torno é problemática, porque o torno é uma ferramenta que viabiliza uma produção mais volumosa. Uhum. E lá no ateliê eu não abro mão do torno, porque eu acho que é uma ferramenta que também pasteuriza um pouco a linguagem, a estética. Então é muito fácil virar uma coisa banal, assim, sabe? Sem cuidado, focada só na repetição. Então, eu tento manter essa instância para mim, porque eu tô ali todos os dias atento, me desafiando a não deixar que essa reprodutibilidade possível transforme o trabalho numa coisa sem identidade. É quase que impossível você transferir, por exemplo, essa constância. Por exemplo, se eu colocar a mão no torno, copiar a sua peça, ela vai sair de um jeito diferente, não? Vai sair diferente, com certeza. Aí, tá vendo? O desapego, ponto com. O torno, eu até falo isso naquele vídeo que você assistiu. O torno, pra mim, ele é uma ferramenta de desenho. Então, tem traço mesmo. Traço manual ali. Tem um traço, Às vezes, assim, pra uma pessoa leiga, pode passar batido. Mas no caso do ateliê, são tantas etapas que a gente consegue controlar. Lá a gente trabalha. Hoje eu trabalho no torno, faço praticamente toda a produção de torno é minha. Praticamente não, 100% é minha. Apesar de que eu tenho ajuda, por exemplo, as pesagens, a preparação de material, as meninas me ajudam. Nós somos uma equipe 100%. Nosso é ótimo, né? Tirando eu, somos uma equipe 100% feminina. Ah, que lindo, já gostei. Então tem a Flávia, meio que liderando essa parte da modelagem manual, livre, que eu acho uma loucura. Eu morro de ansiedade só de pensar em subir uma daquelas coisas que ela sobe. Que ela faz coisas em grande porte, né? São peças enormes, são enormes. E uma equipe de... Hoje são 5 garotas mulheres, que ajudam a gente nessa... Tem muito dessa feminilidade na modelagem manual. A gente tem uma linha hoje, né? Vocês estavam perguntando de processo criativo e eu não respondi direito, mas foi construída ao longo do tempo. A coisa do utilitário tem as demandas específicas, né? Tem prato, xícara, copo, travessa. Então a gente foi suprindo cada uma dessas demandas ao longo do tempo. Não foi tudo de uma vez, desenhei e ficou pronto. Sabe? Tem uma responsividade. Foi sendo construída a partir da nossa capacidade, inclusive de quem estava envolvido ali na produção. Então foi a Flávia que começou cada um desses desenhos. E aí, junto com essa equipe, ela foi meio que induzindo o que era importante, o que é interessante, o que no processo deixa a marca aqui. O que imprime esse intenção. Para mim, assim, eu acho que a cerâmica tem uma questão muito bacana, que é essa... Volta um pouco do que a gente tem hoje, que é tão escasso, né? O mundo ficou tão maluco nessa globalização, e eu acho que após globalização tem um pouco da gente voltar às origens, né? Eu acho que a cerâmica, ela tem esse lugar hoje tão bonito, né? Da gente entender que é uma coisa originária, nossa mesmo, exatamente, né? Então eu acho isso incrível. Assim. Você fala dessa questão da globalização, eu acho interessantíssima a história da rede social, porque pra gente foi essencial, assim, o ateliê começou, quando eu entrei, o Instagram tava começando a ser essa ferramenta de divulgação de marketing massiva, né? E o ateliê cresceu nesse contexto, a única divulgação era os vídeos e as fotos do Instagram, o textinho que a gente postava ali, e isso ganhou uma repercussão, assim, que eu não sei se a gente conseguiria de uma forma tradicional, de divulgação de um trabalho tão específico, né? Você tem hoje recursos para apresentar esse universo com vídeo, conta do processo, conta do universo de vocês, né? E que é criativo, Quero né? saber desse universo novo que foi criado aí agora, essa casa modernista que vocês revitalizaram dos anos 50. Conta pra gente o que tá acontecendo aí, porque é um primor arquitetônico, de design. É uma joia mesmo. E de paisagismo também. Agora as coisas estão clicando. Tá fazendo sentido. Tá tudo justificado. Então, com a pandemia,
Contagem, que pra mim era logo ali, eu sempre defendi. Não, gente, Contagem é muito perto, pode ir, 20 minutos você chega. Eles estimulavam muito aí da Contagem, né? A gente lutou muito por Contagem, inclusive é uma cidade incrível, e se eu tiver tempo, hoje eu não vou ter, mas se eu tiver tempo pra defender Contagem... Não, e eu fui lá e, assim, Pois é, você conheceu, apaixonante. Fui mais de uma vez, acho que foram umas 5 vezes tomar um café. Não era legal? Não, demais. E o contexto todo ali da cidade, como você começa a fazer sentido, né? Depois da pandemia ficou mais difícil as pessoas irem, claro. Porque a coisa online ganhou uma proporção, né, inimaginável. E aí, essa venda e esse contato com as pessoas direto é essencial para o nosso produto, pro nosso trabalho, para os nossos projetos, para as nossas identidades, né, artísticas, assim. Precisa do contato. Lá a gente ficava numa caverninha, isolados no meio das plantinhas. Começou a virar uma coisa muito solitária. E aí a gente tomou a decisão, vamos ter que ir para Belo Horizonte, né? Finalmente vamos ter que aceitar o que todo mundo falava há 10 anos. E aí começamos a procurar um lugar e tinha esse drama de não se submeter a uma coisa totalmente comercial, no sentido de uma loja, em qualquer lugar, de qualquer forma. E ficou muito parceirizado hoje em dia no mercado de cerâmica, assim, né? Super. Hoje, depois pós-pandemia, ou você é padeiro ou você é ceramista de hobby, né? Tem um lado bom nisso também e tem um lado complicado. Mas começamos a procurar loucamente algum lugar que desse conta de toda essa demanda, né? Essa sede de mostrar o trabalho de um jeito que a gente acreditava que estava à altura, né? E aí foi muito frustrante, foram quase 3 anos de procura. A gente veio para essa casa agora, em novembro do ano passado, né? Então, foram 2 anos e pouco de procura. A gente estava quase desistindo e aí tudo se alinhou e apareceu essa oportunidade. E era basicamente o que a gente já imaginava, que é uma casa dos anos 50, tombada. Tem uma influência muito grande do conjunto da Pampulha, porque ela foi construída imediatamente após a construção da Pampulha. Então estava todo mundo, eu imagino que a cidade naquela época estava um pouco assustada e admirada com os projetos do Niemeyer na Pampulha. Então você consegue reconhecer uns traços, apesar de que o projeto é de um grupo de arquitetos acadêmicos da Escola de Arquitetura, Jefferson Lodge, Suzy de Mello e Walter Machado. Então, é uma casa bastante icônica, né? Tem uma fachada muito bonita que estava escondida desde os anos 70 por um muro. Então, ninguém sabia o que tinha ali atrás. Foi uma surpresa mesmo para a cidade, né? E eu já sabia, porque eu já tinha visto a laje ondulada. Tem coisa aí, suspeitando que tinha uma coisa interessante atrás do muro. Mas aí, por sorte, a gente conseguiu uma visita, conseguiu conhecer a casa e implementar a história. E tá aberto desde quando, né? Tá aberto, já tem 4 meses. 4 meses? Nossa, que vergonha meses. Que eu não fui lá. E é uma coisa, é um mix. Você já foi, né, Cláudio? Gente, temos que conhecer, vamos todos. E aí é legal, porque lá tem os cenários perfeitos, assim, né? Tem a coisa da casa, porque a gente acaba produzindo muito. Tem coisas decorativas, tem os utilitários, tem as esculturas, então tem lugar para expor isso tudo de uma forma interessante. Lá vai ter esse lugar para exposição. Tem uma galeria, um salão grandão. E já tem coisas novas lá pra gente visitar. Já, vou estar na próxima daqui a pouquinho pra gente aí, quero saber. Hoje você vai fotografar a exposição nova, né? Vou, sim. Maravilhoso. Já temos umas fotos, hoje eu vou fazer mais algumas. Porque já estamos atualizando. E junta? É você com Flávia? É uma exposição conjunta? Essa primeira foi conjunta, que é uma de móveis mesmo, de cerâmica, de mobiliário. Lindo. Agora a gente vai passar para uma focada em utilitários. Olha. Que vai ficar até o final do ano. E quando é que ela começa? Começa semana que vem. Talvez essa semana vai ser uma montagem rápida. Temos inauguração. 2 furos aqui no programa. Mas é uma casa que é uma experiência estética mesmo, né? Super, lá fica tanto estoque, loja, tem um café. Tem um café, que é meio que uma maneira de a gente testar também os utilitários. Aqueles bolos maravilhosos ainda tem lá. A gente tá retomando agora. As receitas são de família também? São. É um café meio modelo, né? Ele é bem restrito. A gente tá tentando desenvolver isso um pouco mais. Mas tem tudo que interessa. Um cafezinho, um bolo e um champanhe, não tem? Então dá pra fazer uma festinha. E tem o escritório do Gabriel também, que é o arquiteto parceiro, que fez a reforma da casa, o projeto de restauro. Que é muito interessante. Uma collab, né, gente? Nada na vida do que isso, né? Coisa boa, várias pessoas boas. Não, foi com muita ajuda, né? Todo esse percurso. E fora os banheiros, que são um capítulo à parte, né? Que você entra, é um convite a entrar no fundo do mar. Ela é uma casa muito, muito mágica, assim, muito artística, né? Você vê que é um projeto que não foi feito à toa. A gente pode sair daqui pra lá? Claro. Já vamos lá indo, a gente fazer o resto do Daniel, a gente tá aqui
terminando o programa, invocando a sua inspiração, a sua sabedoria popular. O Cláudio hoje tá requisitado, você viu, Daniel? Desculpa, gente. Tá. Eu faço todas as checagens. Sem Mas problema, traz querido, pra quem gente sabe a faz ao vivo. sua frase aí pra compartilhar com o Eu vou honrar um pouco a literatura mineira, só pra não dizer que eu larguei as letras, né? Eu vou citar Drummond, que com pouquíssimas palavras, como sempre, que eu acho mais lindo, pinta uma imagem sempre potente, bonita. E aí tá dentro do meu métier, que é um poema chamado Cerâmica. Os cacos da vida colados formam uma estranha xícara. Sem uso, ela nos espia do aparador. Nossa Senhora. E vamos precisar de outro programa só pra gente Com pensar essa, a gente vai engateando pra filosoficamente no poema de Drummond. Eu amo essa Nossa, como é que eu dicotomia tenho riso depois dessa? de né? uso e falta de uso. Isso pra mim é essencial no trabalho. Sensacional. Olha. Funcionalidade. Funcionalidade, porque nem tudo, né, gente? A banalidade é tão linda, né? Exatamente, ela Não é? é tão importante, né? Maravilhoso. E ao mesmo tempo tem uma frase agora, eu sei que já acabou, Já gente, acabou, hoje vai mas ficar um pouco sobrar maior. Um pouquinho, não tem problema. Mas que você falou, eu fiquei pensando. Outro dia, minha professora de filosofia falou: o sagrado, ele é a função de dar sentido. Então, a gente também tem outras questões, não só Total. físicas, né? Como dar sentido às coisas. O que você faz é muito Sim. sagrado, é a terra. Enfim. Exatamente. Ai, gente, esse Sensacional. programa é pra inspirar E aí, e eu com fico essa- tão inspirada, Cláudio. Passa rápido É demais, bom começar a né? semana. Boa. Entendeu? Muito obrigado. A gente vai fazer agora uma versão, talvez ao vivo, e gravar uma live no programa. Eu lá na acho. Casa Nova, né? Vamos. Porque acho que só, mais que a gente tente contar, extrair aqui o que é a beleza daquele lugar, só É. indo mesmo, né? Então, eu reforço o convite para todo Por mundo. favor. A casa tá aberta para vocês também, todos. Qual que é o endereço? É aqui na Bias Fortes 225, chegando na Praça da Liberdade. E o Instagram é o Ateliê de Cerâmica, certo? O Ateliê de Cerâmica. O Ateliê de Maravilha. Cerâmica. Muito obrigado, fiquei muito feliz com o convite. A gente que fica, A gente que fica, um honradíssimos. artista maravilhoso.